Olá, meu nome é Nivaldo, sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Vano Clínica Médica, que é o principal produto da Vano Tecnologia. Neste vídeo, irei mostrar as principais funcionalidades e os principais processos do Vano Clínica Médica. Quais são os principais recursos que ele lhe oferece? Será uma apresentação de todo o sistema, mas sem entrar em muitos detalhes, porque não é o foco deste vídeo. O foco deste vídeo é dar uma noção global das possibilidades de uso. No final, nosso objetivo é que você tenha uma noção de começo, meio e fim de cada uma destas funcionalidades. Vemos agora a janela inicial do sistema. Essa é a tela inicial da Clínica Médica Vano. Nela, nós temos o detalhamento diário dos atendimentos, divididos em consultas, exames e ocupacionais. Caso sua clínica não atenda saúde ocupacional, então essa função estará desabilitada e você não verá a saúde ocupacional em momento algum da sua clínica. Também temos o detalhamento financeiro, com contas a pagar, contas a receber e centros de custo com seus elementos de despesa. No contas a pagar, é exibido as contas a pagar que vencem hoje e as vencidas. O contas a receber segue o mesmo raciocínio. As contas a receber que vencem hoje e as vencidas. E em centros de custo, nós temos os elementos de despesa. Estes elementos de despesa, eles são configuráveis. Você pode incluir novos elementos de despesa aqui ou excluir os elementos de despesa que você não usar. Na parte inferior, nós temos o menu Clínica, o menu Controle Gerencial e o menu Empresa. Lembrando que estes menus, assim como estes painéis, eles são exibidos em conformidade com a configuração de permissão de usuários. Por exemplo, a recepcionista, ela só vê os quadros referentes ao atendimento e o menu da clínica. O médico, ele só verá o botão Consultas e o botão Agenda. Ele não verá atendimentos, ele não verá financeiro, porque não é pertinente a ele, não verá controle gerencial nem empresa. Tudo isso é configurado pelo administrador do sistema. Vamos agora às funcionalidades de cadastro. Estes são os cadastros mais usados, são os que há maior interação com os usuários. Existem outros de uso menos frequente, como os cadastros que são preenchidos apenas no momento de instalação do Vano e depois dificilmente haverá necessidade de você alterar esses cadastros. Também há os que já vêm pré-preenchidos com valores padrão durante a instalação do Vano e que dificilmente haverá necessidade de você também alterá-los. Nesses cadastros, há restrições quanto ao que os usuários podem ou não fazer. Por exemplo, no cadastro de pacientes, há usuários que podem incluir ou alterar, mas não podem excluir registros. Já há outros usuários que só podem consultar. E há aqueles usuários que têm acesso completo, acesso total. Estas permissões também são definidas pelo administrador
do sistema. Agora, nós vamos para a agenda, que é o núcleo da clínica médica Vano. Na agenda, nós temos consultas, exames e ocupacionais, se for o seu caso. Nós podemos agendar, desmarcar, remarcar, encaixe, retorno, confirmar presença via WhatsApp. Temos também um registro de faltas e esta exibição ela pode ser diária ou semanal. Essa confirmação de presença via WhatsApp ela é feita um dia antes. Nós mandamos um zap pro paciente e o paciente ele irá responder se confirma, desmarca ou cancela o agendamento. Isso lhe dá tempo hábil para que você possa colocar, encaixar um outro paciente no lugar desses pacientes que desmarcaram ou que resolveram cancelar o atendimento. Ainda na agenda, nós temos algumas funcionalidades, que é o encaminhamento de exame entre a agenda médica e a agenda de exames. Esse encaminhamento é muito intuitivo, ele é muito simples. O médico solicitou um exame, da própria agenda do médico você consegue transferir o agendamento para a agenda de exames e não há necessidade de você refazer nenhum processo de atendimento. Você apenas aponta a data e a hora para o exame e o Vano ele subentende o restante do processo. Nós temos terceiros. O que entendemos como terceiros? Por exemplo, o paciente chega na recepção com um pedido de exame feito pelo doutor fulano. Esse doutor fulano ele não é médico da clínica, mas mesmo assim é possível que você faça o agendamento desse exame e tenha todo o processo deste exame dentro do Clínica Médica Vano. Assim, você consegue fazer do agendamento até o faturamento junto à operadora de plano de saúde, ou então a emissão do recibo, no caso de paciente, no caso de atendimento particular, tudo dentro do Vano. Cirurgias. Quando falamos em cirurgias, nós nos referimos à guia GHI, a Guia de Honorários Individuais, emitido pelo estabelecimento onde a cirurgia foi realizada. Essa cirurgia ela é lançada na guia Cirurgias da agenda e a partir daí você passa a ter o controle sobre o faturamento do honorário individual do médico que realizou a cirurgia. Por faturamento, o que nós entendemos? É o envio do arquivo XML-TIS GHI para a operadora do plano de saúde. Outra funcionalidade também interessante da agenda é a impressão. A maioria dos impressos você consegue fazer todos eles pela janela da agenda. Guias de consultas, guias de exames, SADT, AGHI, que eu acabei de mencionar, recibo particular de consulta, emissão de ASO, tudo feito pela agenda. Você não precisa ficar trocando janelas para poder realizar as suas operações. Agora, nós vamos para algumas outras funcionalidades operacionais que estão diretamente ligadas à agenda. Temos o gerar agenda. No gerar agenda, nós podemos gerar agenda, obviamente, bloquear ou liberar horários. A agenda ela é configurável para 60, 90 ou 120 dias. Ou seja, no primeiro dia útil do mês, ele vai entender como sendo o mês corrente. Além do mês corrente, a agenda terá que ter mais 60 dias. Isso significa que se hoje é 2 de abril, vamos supor, 1º de abril foi domingo, dia 2, segunda-feira. Abriu o Vano Clínica Médica, no dia 2 de abril de manhã.
Como está configurado para 60 dias, abril ele não conta. Ele vai entender o quê? Que é preciso ter a agenda de maio e junho. A agenda de maio, obviamente, já vai estar pronta. Se não existir a agenda de junho, ele vai criar a agenda de junho automaticamente para você. Você não precisa se preocupar com isso. Ele irá criar essa agenda baseada no cadastro de médicos, nos dias e horários que os médicos atendem, respeitando o intervalo de consulta de cada médico que foi cadastrado lá no cadastro de médicos. O mesmo vale para 90 dias. Hoje é dia 2 de abril, ele vai entender o quê? Que não contando abril, tem que ter maio, junho e julho. Se julho não existir, ele vai criar julho para você, também respeitando a configuração que está lá no cadastro de médicos. Temos os procedimentos, como alteração de preços, inclusão, exclusão de procedimentos. Esses procedimentos eles são agrupados por especialidade. Assim, os procedimentos de uma especialidade, por exemplo, pediatria, não são exibidos de fonoaudiologia, por exemplo, ou no de otorrino. Há também, nos procedimentos, a possibilidade de você marcar quais são os exames que exigem ou não uma senha de autorização da operadora de plano de saúde. Isso significa o quê? Que o Vano ele permite que você faça o agendamento desse exame, mas quando o paciente comparecer na data e hora marcada para realizar o exame, o Vano não deixará que haja o prosseguimento desse atendimento sem que seja solicitada uma senha de autorização para este exame junto à operadora de plano de saúde. Isso evita que você coloque o paciente para dentro, o paciente ele faz o exame, ele assina tudo bonitinho e de repente quando você vai enviar o XML para a operadora para poder fazer o seu faturamento, está faltando a senha, precisava de uma senha. Aí já não tem mais jeito, ok? Então você evita esse problema. Temos os médicos. Os médicos eles têm os registros individuais nas operadoras de plano de saúde. Cada médico tem uma conta individual de faturamento. Cada médico tem o seu intervalo de atendimento, tem o seu horário de atendimento, os dias em que ele atende. Tudo isso está relacionado à agenda. Temos também convênios. O que nós entendemos por convênios? Operadoras de planos de saúde, Bradesco, Saúde, Sul América, Notre Dame. Também entendemos por convênios os convênios cooperativos, também os convênios de associação de classe, convênios de sindicatos e, por razões operacionais, para facilitar a administração dos seus convênios, particulares e ocupacionais também são cadastrados como convênios. Isso significa que, se você tem a empresa Vano Tecnologia e os seus funcionários, e você tem a empresa Zap, instalações e montagens, também com seus funcionários, e eles fazem exames ocupacionais na sua clínica, exames admissionais, demissionais, periódicos e os demais exames, essa empresa Vano Tecnologia e essa empresa Zap Instalações Industriais, elas serão cadastradas como convênios, mesmo não sendo um convênio específico como nós estamos acostumados a trabalhar. Isso por quê? Porque isso facilita muito a gestão desses atendimentos particulares e a gestão dessas empresas para os quais você presta o serviço de saúde ocupacional. E assim nós encerramos a parte operacional da clínica. Mas nós temos também a parte financeira.
E nas funcionalidades financeiras nós temos o contas a pagar, ou seja, eu posso pagar em múltiplos meios, posso pagar várias contas de uma única vez, e tenho os elementos de despesa. O contas a pagar é que alimenta os elementos de despesa do seu centro de custo. Posso pagar várias contas em um único clique? Sim, eu posso. Desde que a origem do dinheiro seja a mesma, desde que a origem da receita para pagar essas contas seja a mesma. Eu entrei lá no Internet Banking do Santander. Paguei 4 ou 5 boletos usando a mesma conta do Internet Banking que eu tenho lá no Santander. Quando eu for dar baixa dessas contas dentro do Vano Clínica Médica, eu posso dar baixa nessas 4 ou 5 contas de uma única vez. Isso facilita muito a minha vida, isso facilita a administração dessas contas, torna o processo de administração dessas contas muito mais fácil. Eu economizo tempo. Também vale para o contas a receber. Se eu recebi várias contas em um único local, a origem da receita é a mesma para várias contas a receber, eu posso receber essas contas todas de uma única vez. Um exemplo, o Bradesco Saúde, ele enviou o pagamento pelos serviços que você prestou para a operadora, enviou para uma conta bancária no Bradesco. Você pode receber todas essas contas a receber do Bradesco, todas de uma única vez, porque todas têm a mesma origem. Todas têm a mesma origem de receita, todas estão no Bradesco, então você pode dar baixa nelas, todas no Bradesco. Mas Sul América, Notre Dame e Petrobras, eles enviam o pagamento para uma conta no Banco do Brasil, por exemplo. Quando você for receber o Sul América, o Notre Dame, o Petrobras, eles mandam tudo para o Banco do Brasil, você pode receber todas essas contas, receber todas de uma única vez. Por quê? Porque a origem da receita dessas contas é a mesma. Isso facilita em muito a minha vida, faz com que eu ganhe muito tempo. Com relação a centros de custo com elementos de despesa, você tem o controle do seu centro de custo. Cada centro de custo tem um elemento de despesa, os seus elementos de despesa, e normalmente uma clínica ela tem um único centro de custo, mas nada impede que você tenha mais de um. Você pode ter um centro de custo para recepção, você pode ter um centro de custo para cozinha, por exemplo, você pode ter um centro de custo específico para os equipamentos que você tem dentro da sua clínica, seja equipamentos de diagnóstico por imagem, seja qualquer outro tipo de equipamento. Isso fica ao seu critério. Ele vai no Vano, ele terá condições de gerenciar esses centros de custos e esses elementos de despesa de maneira muito eficiente, de maneira muito transparente, para que você possa ter uma noção exata de quão está sendo o seu custo na sua clínica. Nós temos o budget mensal e anual. O que vem a ser isso? Por exemplo, estamos em agosto. Se eu abrir o budget de agosto, ele irá me dar a seguinte informação: tudo o que foi gasto de janeiro até agosto contra tudo o que foi previsto que seria gasto de janeiro até agosto. E isso vale para todos os meses. Isso significa que eu tenho uma previsão de quanto eu vou gastar, por exemplo, com CPFL, numa média, quanto eu vou gastar com folha de pagamento, numa média, e quanto realmente eu gastei com CPFL, quanto realmente eu gastei com folha de pagamento. Eu tenho um comparativo mês a mês da evolução do meu custo. Isso é muito interessante para também acompanhar
a evolução financeira. Com relação a relatórios, o Vano Clínica Médica ele é rico em relatórios. Tem vários relatórios de contas a pagar, de contas a receber, fluxo de caixa. Temos o balanço patrimonial, onde você tem uma visão geral da situação financeira da empresa. Tudo isso em um único controle gerencial. Sobre controle gerencial, eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Ele é um módulo à parte, embutido dentro do Clínica Médica, específico para gestão financeira. Você consegue controlar até os centavinhos que você está gastando na sua clínica. Agora, nós vamos para uma demonstração rápida de cada uma das janelas do Vano Tecnologia, do Vano Clínica Médica. A intenção, como eu já disse, é que você tenha uma visão global dos processos envolvidos, desde o cadastro de médico, cadastro de convênios, procedimentos, pacientes, agendamento, consulta, exame, faturamento e por último, o recebimento dessas consultas e desses exames que você realizou. Da mesma forma, vale para o contas a pagar, vale para o contas a receber, vale para a manutenção da tabela de preços dos convênios e também o controle gerencial, desde o início até o fim, para que você tenha uma noção, sempre, do início, meio e fim de cada um dos processos. Não irei entrar em detalhes, não irei explicar como funciona detalhadamente cada botão, cada campo, não. A intenção é o quê? Que você tenha uma visão global. Mas vamos por partes. Vamos começar com a primeira janela. O primeiro cadastro que iremos ver é o de usuários. Nele eu tenho todos os usuários do sistema. Se algum membro da sua equipe precisar ter acesso ao Vano Clínica Médica, ele precisa estar cadastrado aqui no cadastro de usuários. Uma outra facilidade também é que aqui do lado direito eu tenho uma configuração de e-mail. O que vem a ser isso? Se a sua clínica tem e-mail próprio, por exemplo, alguma coisa @suaclinica.com.br, nós podemos cadastrar as configurações deste e-mail aqui e o seu usuário ele poderá emitir e receber e-mails de dentro do Vano. Não há necessidade de você ter que recorrer a um Gmail, a um Outlook, alguma coisa assim. Tudo será feito dentro do Vano, tanto o envio quanto o recebimento. Isso é interessante do ponto de vista do administrador, porque o administrador ele vê todos os e-mails. O usuário não, ele só vê os seus e-mails. Já o administrador não, ele vê todos. Com isso, ele tem uma noção completa de como está ocorrendo a comunicação externa entre os usuários e os seus fornecedores, entre os usuários e os seus pacientes e os demais contatos que os seus usuários têm. Isso lhe mantém muito mais informado sobre a dinâmica de entrada e saída de informações dentro da sua clínica médica. Temos também o registro de log de usuários. Como ele funciona? Se o usuário entra num campo, ele registra o que estava dentro do campo. Quando o usuário sai do campo, ele registra o que foi que o usuário deixou dentro deste campo. Se o usuário clica em algum botão, se o usuário responde a alguma pergunta feita pelo sistema, aquelas perguntas tipo sim, não, ok, cancela, alguma coisa nesse sentido, o Vano também registra qual foi a resposta que o usuário deu ao sistema. Isso é uma segurança para nós da Vano Tecnologia e é também uma ferramenta muito boa para o administrador do sistema para que ele
consiga localizar quem fez determinadas alterações, quando essas alterações foram feitas. No caso, por exemplo, de algum usuário ter alterado algum campo e alterou para um valor errado, e depois ninguém sabe quem foi que alterou, quem foi que não alterou. Você vem aqui no registro de logs e você consegue descobrir quem fez a alteração, que dia, que hora e até de qual computador essa alteração foi realizada. Nessa outra aba eu tenho as permissões. Eu posso configurar as permissões de acesso tanto pelo cargo quanto pelo usuário. Observe que se eu seleciono um, o outro fica em branco. Por exemplo, na recepcionista. Quando for uma recepcionista, ela terá acesso a todos esses botões da clínica aqui embaixo. Todos eles estarão liberados para que ela tenha acesso a esses cadastros. Mas vamos supor que, por algum motivo, uma determinada recepcionista, ela também tem acesso ao cadastro de usuários, por exemplo. Ela também pode cadastrar usuários novos. Então, você vem aqui e libera para uma determinada recepcionista, você vai liberar para ela o cadastro de usuários, ou seja, ela terá todo o acesso do cargo dela, que você já atribuiu como sendo recepcionista, ou seja, todas as recepcionistas têm acesso a esse menu da clínica, mas, no entanto, essa recepcionista em particular, além do menu da clínica, ela também tem acesso ao cadastro de usuários, para que ela possa alterar, incluir, excluir usuários. É ela responsável por fazer essa operação. Isso aqui é só um exemplo. Há casos do médico, por exemplo. O médico ele só tem acesso à agenda e consulta. Mas há um médico em específico, vamos supor que ele é chefe de equipe, alguma coisa assim, ele terá acesso não só à agenda e à consulta, como ele também poderá incluir horários na agenda, ele poderá fazer alterações, mas ele não poderá, por exemplo, excluir. Nas consultas, ele poderá incluir consultas, fazer alterações nas consultas agendadas, mas ele não poderá excluir. E vamos supor também que ele terá acesso, por algum motivo, ao cadastro de pacientes. Por quê? Porque ele é um chefe de equipe. O que isso significa? Significa que, como médico, essa Joana Vieira Prado aqui, como médico, ela terá acesso à agenda e consulta. Mas, qualquer médico só terá acesso à agenda e à consulta, inclusive ela. Mas, ela, em particular, por algum motivo, ela tem acesso também ao cadastro de pacientes. Então, essa configuração ela é dupla. Ela pode ser feita tanto pelo cargo quanto pelo próprio usuário. Vamos agora no cadastro de empresas. Nós temos os dados cadastrais da clínica, endereço, telefone, CNPJ, inscrição municipal, regime tributário, o e-mail principal da clínica. Se, por um acaso, sua empresa emitir nota fiscal de serviço pelo ano, nós temos como fazer também a configuração dessa nota fiscal de serviço aqui pelo cadastro de empresas. Porque o Vano também emite nota fiscal de serviço. Você não precisa ficar entrando no site
da prefeitura e ficar emitindo nota por nota, cliente por cliente. Você gera todas as notas que são necessárias em um único processo e envia um único arquivo. O Vano gera esse arquivo para a sua prefeitura e você irá enviar esse único arquivo para a prefeitura. Você ganha muito tempo com isso, não precisa ficar emitindo nota por nota, cliente por cliente. Você faz tudo em um único processo. Aqui, na aba Clínica, eu tenho como selecionar quem é o médico responsável pela clínica, o RQE dele, se a sua clínica faz exames ocupacionais, o nome do conselho profissional dele, CRM, o código TIS, que é utilizado no XML das operadoras, quantos lugares tem na antessala, que horário a clínica começa o seu atendimento, que horário ela termina, qual a tabela TUS eu estou usando para gerar os arquivos XML das operadoras, o código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Ensino, o código do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que também é uma exigência do XML, os dias que a clínica atende, se há na clínica algum equipamento que necessite de calibração ou que necessite de alguma outra manutenção específica, você também cadastra aqui. Com isso, você consegue ter o controle da calibração dos seus equipamentos ou de qualquer outro tipo de manutenção que por um acaso precise ser feita no seu equipamento em um determinado intervalo de tempo. O próximo cadastro que iremos ver é o Formas, que se refere às formas de pagamento e recebimento, ou seja, como você paga e como você recebe as suas contas na sua clínica médica. Em dinheiro, o primeiro aqui, em dinheiro, eu pago em dinheiro? Pago, então eu deixo marcado esta opção. Eu recebo em dinheiro? Recebo, então eu deixo marcado esta opção. Faço pagamentos no cartão de crédito? Não, então não marco. Faço recebimentos no cartão de crédito? Não, então não marco. Pagamento e recebimento não faço no cartão de crédito. Cartão de débito, eu faço pagamentos no cartão de débito? Não. Eu recebo no cartão de débito? Sim, eu recebo. Aqui, boletos. Eu faço pagamentos com boletos? Sim, eu pago boletos. Eu recebo boletos. Aqui é interessante. Por quê? Se você faz exames ocupacionais para as empresas, essas empresas irão mandar seus funcionários no decorrer do mês para realizar os exames na sua clínica. Admissional, demissional, retorno ao trabalho, troca de função. E eles vão assinar lá que fizeram o exame. E no final do mês, você vai emitir. E no final do mês, você vai realizar o faturamento para essas empresas. Você vai emitir a nota fiscal de serviço, você vai também, se for do seu interesse, você vai emitir o boleto. O Vano, ele emite boleto para os principais bancos. Já emitido esse boleto, ele envia esse boleto pro e-mail do seu cliente, para o e-mail da pessoa responsável pelo pagamento dos boletos lá no seu cliente, e também gera o arquivo de remessa que você tem que enviar para o banco ficar ciente de que esse boleto existe, para que o seu cliente possa pagar esse boleto sem problema algum no banco quando chegar a data do vencimento.
o Vano tem também essas duas possibilidades. A nota fiscal de serviço associado já a um boleto. O seu cliente ele já recebe os dois ao mesmo tempo. Voltando, débito não, consignação, Pix, eu recebo, ou melhor, eu faço pagamentos no Pix, faço. Eu recebo pelo Pix, sim, eu recebo. Aqui eu marco as opções que eu uso para recebimento e que eu uso para pagamento. Qual o reflexo disso? Quando eu estiver fazendo um cadastro de um contas a pagar, as únicas opções de pagamento que vão me aparecer são as opções que eu marquei aqui. Ou seja, só vai aparecer lá no meu contas a pagar as opções de pagamento dinheiro, boleto e Pix. As outras, nenhuma delas. Quando eu estiver cadastrando uma conta a receber, só irá aparecer dinheiro, débito, boleto e Pix. Lembrando que, no caso de cadastrar contas a receber, eu acredito que será muito difícil você precisar cadastrar um contas a receber dentro do Vano, se você for uma clínica médica. Por quê? Porque quando você manda o seu arquivo XML para as operadoras de plano de saúde, o Vano já gera o contas a receber referente aos valores que estão naquele arquivo que você enviou. Quando você emite a nota fiscal de serviço dos exames feitos em saúde ocupacional, ou então quando você emite o boleto para fazer a cobrança dos serviços que você prestou em saúde ocupacional, o Vano também já gera o contas a receber para você. Você não precisa gerar manualmente. É muito difícil você gerar uma conta manualmente, ou uma conta a receber manualmente. O Vano ele já vai gerar essa conta automática para você. Mas vai que haja necessidade, você está ciente do porquê dessas formas de pagamento e de recebimento que nós vemos aqui. Aqui nós temos uns cadastros auxiliares, que são tipos de fornecedores. Este é um cadastro que eu só preencho quando eu instalo o Vogo. Acabei de instalar o Vogo, nós vamos orientar você como que você vai preencher esse cadastro aqui. Quais são os tipos de fornecedores que você tem, você pode ter mais tipos aqui. E o preenchimento desse cadastro, qual a vantagem dele? Ele te auxilia na hora que você estiver lançando um contas a pagar. Quando eu estiver lançando o contas a pagar lá na frente, pelo tipo de fornecedor que eu selecionar lá, ele já vai saber se é centro de custo, qual elemento desse centro de custo, qual é o elemento de despesa desse centro de custo, já vai saber qual que é a conta para débito, tudo. Por quê? Porque nós já cadastramos anteriormente aqui. Um outro cadastro que também é um facilitador no contas a pagar é a categoria de ativos. Quando eu compro algum ativo para a clínica, e ele vai para o ativo fixo da empresa, da clínica, o Vano já vai saber em quantos meses ele tem que depreciar esse novo ativo. Não há necessidade de você ter que ficar lembrando quantos meses é, de qual tipo de ativo que é. O Vano ele já vai saber qual é o comportamento que ele tem que assumir. Nós temos aqui também os bancos, que são usados na hora de cadastrar um contas a pagar ou um contas a receber. Nós temos aqui medicamentos. Esse cadastro de medicamentos ele é utilizado pelos médicos no momento da consulta, quando ele vai emitir uma receita. Todos os medicamentos que estão aqui, eles estarão disponíveis para o médico selecionar na hora de emitir uma receita. Bom, com isso nós fechamos aqui o cadastro de empresas, o menu empresa.
Vamos agora para o menu da clínica médica. Agora iremos para o menu da clínica. O primeiro botão que iremos ver, o primeiro cadastro, é o de médicos. Aqui eu tenho todos os médicos cadastrados no ano. Lembrando que para cadastrar um médico, você primeiro precisa cadastrá-lo como usuário. Tenho a especialidade de cada médico, os dados para entrar em contato com ele. Aqui eu tenho a guia adicionais. Deixa eu pegar o médico que tenha dados esse aqui. Sim, eu tenho as operadoras para as quais ele presta serviços, que tipo de código que ele usa na operadora e o código que eu vou usar para poder identificar esse médico na operadora de plano de saúde. Esse é o código que eu vou usar no arquivo TIS para enviar os arquivos XML para a operadora. Do lado direito, eu tenho os dias que esse médico atende, tenho os horários de atendimento deste médico e o intervalo de consulta. Isso significa que a agenda, quando for gerar o horário para esse médico, ela irá respeitar os horários que estão definidos aqui. Ela, por padrão, gera todos os horários de todos os dias, de segunda a domingo. Desde as 6 horas da manhã, como nós vimos lá no cadastro de empresas, que é quando inicia o atendimento na clínica, até as 20 horas, que é quando encerra o atendimento na clínica. A agenda gera das 6 da manhã, da segunda-feira, até as 20 horas do domingo. Por que isso? Porque você pode precisar alterar os dias de horários deste médico, os horários de atendimento desse médico, e os horários já vão estar lá. Você não vai precisar gerar horários, você irá simplesmente liberar os horários que você necessita nos dias que você necessita. Os horários já estarão lá esperando você. Os horários que ele irá deixar liberados por padrão será, por exemplo, aqui na segunda-feira, das 14 às 18 horas. Esse horário já vai estar liberado com intervalos de 10 minutos. Isso significa que a cada 10 minutos você terá um atendimento, um horário disponível lá na agenda. 14 horas, 14h10, 14h20, 14h30 e assim sucessivamente até as 18 horas. Temos aqui também auxiliares. Esse auxiliares é o tipo de cadastro que eu falei lá no início. Alguns já vêm prontos. Esse daqui já vem cadastrado pelo Vano. Você não precisa se preocupar com ele. Esse aqui é o cadastro que você faz depois que instalou o Vano. Você vai cadastrar aqui as especialidades que a sua clínica atende. Muito simples, muito fácil. Clica aqui, ou melhor, pede um novo, fala o nome de qual, digita aqui qual é a nova especialidade que a sua clínica tem, quais são as especialidades que a sua clínica atende e salva. Simples de tudo. Por exemplo, vamos cadastrar aqui uma especialidade ginecologia, isso, e salvo. Pronto, você já tem a especialidade aqui. Tendo a especialidade cadastrada, eu posso vir aqui e cadastrar o médico que vai atender como ginecologista. Lembrando que este médico que eu vou cadastrar tem que estar cadastrado como usuário. É um cadastro bem simples, não requer muita manutenção, uma vez que você cadastrou os horários do médico aqui, uma vez que você cadastrou as especialidades que a sua clínica atende, e uma vez que você já tenha todos os médicos cadastrados aqui, dificilmente você vai retornar nesse cadastro.
você só vai voltar aqui para fazer alguma manutenção. Incluir algum médico, excluir algum médico, ou então algum médico trocou o telefone ou mudou de endereço, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, dificilmente você precisará acessar novamente esse cadastro. O próximo, convênios. Aqui eu tenho todos os convênios que a sua clínica atende, todos os convênios para os quais você presta serviços. Tenho os dados gerais do convênio, registro na ANS, o último número sequencial, valor da consulta, intervalo de retorno que o convênio considera, ou seja, para esse CACI, dentro de 32 dias, a partir da data da consulta, ele vai ser considerado retorno, ou seja, você não vai receber por ele, por essa consulta. Tenho aqui o e-mail. Quando você for agendar um paciente da CACI, na data em que esse paciente comparecer, na data e na hora em que esse paciente comparecer para fazer a consulta ou o exame, ele já vai entrar automaticamente nesse e-mail aqui para que você faça a validação. Bradesco é Horizon, CACI é Horizon, a CESP já é um e-mail diferente. Temos aqui uma MedService, também já é um e-mail diferente. Aqui eu deixei login e senha em branco, porque eu não posso ficar divulgando essas informações, mas você salva aqui o login e a senha. Já fica salvo. Porque normalmente quem faz esse procedimento de fazer a consulta é a recepcionista, ela tem que ter acesso a esse tipo de informação. Tenho aqui também os procedimentos. Eu vou selecionar a especialidade. Tenho aqui todos os procedimentos desta especialidade que são prestados pela sua clínica médica e quais desses procedimentos exigem senha de autorização. O que vem a ser a senha de autorização, é como eu disse lá no início. Alguns procedimentos aqui exigem que antes do exame ser feito, antes do procedimento ser realizado, você obtenha junto à operadora de plano de saúde uma senha de autorização. Caso contrário, quando você for enviar o XML, você não vai conseguir enviar o XML para poder fazer o faturamento desse procedimento se você não tiver essa senha de autorização fornecida pela operadora de plano de saúde. Do lado de cá, eu tenho o plano. Observe que eu tenho a especialidade e eu tenho o plano. Neste caso aqui, eu estou no plano HSF. Vou voltar para um plano mais conhecido, aqui, Bradesco Saúde. Observe, eu estou aqui em cima no Bradesco Saúde. Aqui, especialidade otorrino. E o Bradesco Saúde ele tem dois planos, o empresarial e o individual. Para cada plano, ele tem um preço. Isso significa que você tem que fazer todo o procedimento de cadastrar os preços aqui para cada um destes planos. Caso seja necessário fazer alguma alteração de preço, é muito simples, muito fácil. Clica no procedimento, vem aqui no preço, foi para R$ 401,23 e clico em preço. Ele já alterou aqui, R$ 401,23. Aqui é a senha, ou seja, esses três primeiros aqui exigem uma senha de autorização para que o procedimento seja autorizado. Estes aqui também. Já esses aqui não precisa de senha adicional, você só precisa validar a carteirinha do paciente no momento em que ele estiver fazendo, em que ele chegar para fazer o exame. Mas os demais não, os demais você precisa, além de validar a carteirinha, você precisa obter uma senha adicional de autorização.
O próximo cadastro é pacientes. Aqui eu tenho todos os dados do paciente. Tenho foto, tenho os dados de contato do paciente e observe que eu tenho aqui uma mãozinha vermelha. Essa mão vermelha significa o quê? Que estão faltando dados, ou seja, o cadastro está incompleto. E esse segundo ícone aqui, azul, ele significa o quê? Que esse paciente ele é um homônimo, ou seja, tem um outro paciente com o mesmo nome no cadastro. Isso é interessante na hora em que você vai fazer o agendamento da consulta ou agendamento de algum exame. Para evitar que você agende o paciente de uma operadora de plano de saúde em uma outra operadora. Você tem que tomar esse devido cuidado. Quem vai fazer isso é a recepcionista. A recepcionista irá ser alertada que esse paciente ele é um homônimo e deve-se tomar muito cuidado para não selecionar o paciente de um plano de saúde em outro plano de saúde, para não fazer o agendamento errado. Aqui eu tenho todo o histórico dos atendimentos deste paciente e o que foi realizado em cada um desses atendimentos. Nós temos aqui um retorno, depois nós temos consulta, retorno, consulta, consulta. Aqui foi uma consulta e uma remoção de cerume, tudo registrado no histórico dele. Tenho também o histórico de todas as vezes que eu precisei entrar em contato com esse cliente, caso isso venha a ser necessário. Eu precisei ligar para ele, eu precisei entrar em contato com ele via WhatsApp ou via telefone, alguma coisa nesse sentido, vai ficar tudo registrado aqui. Tenho também o receituário, tudo que foi receitado para este paciente fica registrado aqui. E tenho os agendamentos dele. Os agendamentos é mais um controle estatístico de quanto tempo ele ficou na clínica, quem foi o responsável pelo agendamento, quem foi o responsável pelo atendimento. Isso lhe dá uma noção de quanto tempo o seu paciente está ficando na clínica. Você tem uma visão mais detalhada disso lá em estatística, que eu vou apresentar logo mais para você. Resumindo, esse é o cadastro de pacientes, ele é bem simples. Uma vez tendo todos esses pacientes cadastrados, nenhum deles estiver com essa mãozinha vermelha aqui, nós podemos dizer que seu cadastro está perfeitinho, está sem problema nenhum. Certo? Eu posso fazer observações a respeito desse paciente, que são as observações que aparecem lá no histórico dele. Eu posso tirar fotos tirar uma foto desse paciente no momento em que ele se apresenta para realizar a consulta, para realizar o exame, você já tira uma foto dele. Este botão envelope, ele imprime um envelope deste paciente para que você possa guardar toda a documentação referente a esse paciente dentro desse envelope, e esse envelope, por sua vez, dentro de um arquivo. Aqui eu tenho o registro de anamnese desse paciente, tudo que já foi registrado nas consultas a respeito da anamnese desse paciente. Tenho aqui o convênio. Ele abre o site do convênio desse paciente. E tem o WhatsApp, caso eu precise mandar alguma mensagem via WhatsApp para esse paciente. Como eu disse, um cadastro bem simples. A maioria dos dados, eu posso dizer que 90% dos dados que
estão nesse cadastro de pacientes são alimentados pelo próprio Vano. A única coisa que você precisa realmente alimentar aqui são os dados pessoais do paciente. Fora isso, todo o resto é alimentado automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso. Veja aqui, ele deu um alerta aqui. Os campos telefone ou celular são de preenchimento obrigatório. Deseja realmente fechar? Telefone e celular aqui estão faltando. Nós não temos. Quando eu vou fechar o cadastro, ele me alerta. Faltam 2 campos. Deseja realmente fechar? Sim ou não? Não. Eu vou lá e preencho os dados caso seja necessário, porque às vezes eu fechei sem querer. Ou então sim, eu quero fechar realmente. Pronto, fechou o cadastro. Temos aqui também ocupacionais. Não há diferença nenhuma entre o ocupacional e o cadastro de pacientes. A única diferença é o quê? É que no cadastro de ocupacionais, de pacientes ocupacionais, o campo função e o campo grau de risco são obrigatórios. Temos também o histórico dos atendimentos que foram feitos, ocupacional, os exames que foram realizados por este convênio. Aqui eu tenho como cadastrar as funções ocupacionais, o grau de risco do ocupacional e todo o histórico de exames ocupacionais que esse paciente já fez. E tenho também como imprimir um ASO por aqui. Porque às vezes acontece de, por algum motivo, o paciente não ter todos os exames prontos no dia da consulta. E ele vai trazer esse exame no dia seguinte, ou dali 2 ou 3 dias. Você não vai conseguir imprimir o ASO pela agenda, porque a agenda é de hoje, a agenda não é de 2, 3 dias atrás, que foi quando ele compareceu. Então você vem aqui no ocupacional, aqui no histórico dele, e aqui você vai emitir o ASO na data de hoje, mais um ASO que está relacionado a uma consulta feita há 2 dias atrás. Mais uma vez, esses dados são todos preenchidos pelo Vano, você não precisa se preocupar com nada aqui. Alguns dados são preenchidos pelo médico, quando está fazendo o exame. Os dados que forem preenchidos pelo médico no momento da consulta já vêm automaticamente para cá, você não precisa alimentar nada manualmente. Também posso afirmar com certeza que 90% do cadastro é alimentado pelo próprio Vano. Você só tem que se preocupar com os dados pessoais e, no caso do ocupacional, a profissão e o grau de risco da função que o paciente exerce. Vamos agora ao gerar agenda. Aqui eu tenho todos os médicos. E explicando novamente sobre o intervalo da agenda. Ele sempre vai respeitar o intervalo que está cadastrado lá no cadastro de médicos, respeitando os dias, os horários de atendimento e os intervalos de atendimento. Caso eu precise liberar algum horário, por exemplo, hoje 21, eu preciso liberar, deixa eu ver se eu tenho horários liberados, já tenho horários liberados aqui, ó, das 14 até as 18 horas. Mas vamos supor que por algum motivo eu precisei estender esse horário até as 20 horas. Não tem problema nenhum. Marca o início, 20 horas, marca o início, 18h10, marca o final, ele selecionou das 18h10 até as 20 horas e eu vou liberar esses horários aqui. Pronto, esses horários estão liberados. Se eu for lá na agenda, a agenda não vai mais terminar às 18 horas como estava terminando aqui. Eu vou ter mais horários disponíveis para poder atender mais pacientes, caso seja necessário.
É óbvio que esse procedimento você vai fazer normalmente um dia antes, ou 2, 3 dias antes, você vai fazer com uma certa antecedência para poder colocar esses pacientes aqui. Também posso bloquear horários. Vamos supor que aqui, esse Manuel Nogueira, vamos ver o que ele tem para amanhã. Se ele tem algo agendado para amanhã. Amanhã não tem nada. Mas vamos supor que ele tinha agendado. Desmarcar todos aqui. Pronto. Vamos supor que ele tinha agendado das 8 até as 12 horas. Vou liberar aqui. Pronto. Então vamos supor que ele tinha esses horários liberados, das 8 até as 12 horas. Aí ele ligou para você e falou, amanhã eu não vou poder, não agenda nada para mim para amanhã. Não, para amanhã também não dá. Outro ponto interessante também vou pegar aqui um dia mais para o final do mês. Manuel Nogueira. Deixa eu ver se ele tem algum horário liberado aqui. Não tem nenhum. Vou liberar alguns horários aqui para ele, só para poder dar o exemplo para você. Liberou. E vamos supor que hoje, ou amanhã, não sei, esse Manuel Nogueira, esse médico aqui, liga para você, entra em contato de alguma forma e fala que no dia 29 ele não vai poder atender. Ele não tem como atender no dia 29. O que você fará? Você vai na agenda, vai procurar Manuel, dia 29, selecionar o Manuel dia 29, tá aqui. Dia 29 ele não pode atender. O que você faz? Você vem, seleciona, desmarca todos, vamos vir aqui, seleciona das 8 até as 12 horas, que são os horários que ele tem liberado, e bloqueia os horários. Pronto, ninguém vai conseguir agendar nesse horário. Da mesma forma, você consegue liberar horários para algum médico, caso ele troque de dia. Não vai atender na terça, mas vai atender na quarta. Você tem como fazer todo esse processo de gestão aqui. Caso ele já tenha algum paciente agendado nestes horários que serão bloqueados, que pode ocorrer, eu não posso atender, mas eu já tenho pacientes agendados. Você transfere, remarca esses pacientes primeiro, para depois bloquear os horários. Caso contrário, ele não vai deixar você bloquear horário se tiver algum paciente ainda aqui na agenda desse médico, nessa data, nesse horário. Primeiro você precisa reagendar esse paciente, remarcar esse paciente, para depois poder fazer o bloqueio. O BAN não permite que você bloqueie com pacientes agendados. Feito isso, nós vamos para estatística. Aqui eu tenho a estatística de todos os médicos, quais foram os atendimentos, quantos horários estavam disponíveis, quantos horários foram agendados, quantos presentes, quantos faltaram. Essa ausência aqui está alta porque isso daqui é um banco de dados de teste. Nenhum dos dados que você está vendo aqui são dados reais, são todos dados de teste. Por isso essa ausência alta aqui. Posso ver de todos os médicos ou eu posso ver de um em específico. Apenas de um. Tinham 6, ninguém faltou, 0 de ausência. Vamos pegar essa plana aqui.
198 horários até a data de hoje. Ele pega do início até o final do mês, mas como só tem até o dia 18, então ele só vai pegar até o dia 18, o último horário. 92 faltados dá essa ausência, como eu disse, é porque é um banco de teste. Posso também filtrar por convênio. Quantos atendimentos esse médico, Joana Vieira, realizou para o Bradesco Saúde? Posso também tirar um relatório disso, o que significa que esse médico, Joana Vieira Prado, para o Bradesco Saúde, ela já fez esses atendimentos, tá? Que gerou R$ 1.272,30. 13 atendimentos, R$ 1.272,32. Isso para o Bradesco. Se eu quiser ver outros planos de saúde, não tem nenhum da MedService, vamos ver Sul América. A Sul América tem, ó. Se eu quiser tirar um relatório, eu tenho aqui quais foram os atendimentos feitos para o Sul América e o valor a receber da Sul América. Vamos colocar aqui deste médico todos e eu vou ver, vamos esperar ele fazer a consulta, pronto, todos, e eu vou ver por convênios. Este relatório por convênios, ele me dá todos os convênios, quantas consultas foram realizadas, o valor pago pelas consultas em cada um dos convênios, totaliza aqui embaixo, o mesmo para os exames, para cirurgias, retornos, obviamente, não é remunerado, e temos aqui o total. Isso para esse médico, para todos os convênios. Se eu quiser, eu também posso exportar isso aqui para o Excel. Vou selecionar aqui agora um outro convênio, Bradesco Saúde. E, assim como eu posso tirar um relatório, como eu tirei do Bradesco Saúde, eu também posso exportar esses dados por Excel. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. E pronto. As mesmas informações que eu tinha lá, eu tenho aqui. Os horários de atendimento, qual foi o tipo de atendimento. Os mesmos dados lá daquela tela vieram para cá, para o Excel. Vamos ver agora gerar XML. Gerar XML é o faturamento, é onde você irá enviar os arquivos XML referentes às consultas. Aqui no caso eu estou gerar arquivos XML de consultas. Seleciono o plano, a operadora de saúde, desculpe. Seleciono o médico e quais foram as consultas que ele fez nesse período aqui para esse plano de saúde. Vamos trocar o plano de saúde. Aqui eu já tenho mais informações. Essas são as consultas realizadas para essa operadora por este médico. Temos aqui o
gerar XML, onde eu posso gerar XML das consultas, do SADT e do GHI. Vamos começar pelas consultas. Eu tenho o período inicial e o final, que eu vou analisar. Tenho para qual operadora eu vou gerar o arquivo. Vamos gerar para o Bradesco. De qual médico eu vou gerar esses arquivos. Limpar aqui que eu já havia feito antes. E eu marco quais são os arquivos que eu vou Uma vez que foi selecionado o médico, eu dou uma conferida aqui nos arquivos, vou clicando nos pacientes aqui embaixo, ele vai me exibindo as informações na parte de cima, está tudo ok, não falta nada, está tudo certinho. O que eu faço? Eu marco os arquivos que eu vou enviar. Só posso enviar 5 por vez. Aqui, coincidentemente, tem 5 arquivos, mas eu só posso enviar no máximo 5 arquivos por vez. Posso enviar um? Posso enviar 2 no mesmo arquivo? Pode. Mas o arquivo ele só aceita 5 procedimentos dentro dele. 5 subarquivinhos dentro dele. No máximo 5. Por que eu não marco tudo de uma vez e não envio tudo de uma vez? Pelo seguinte, porque se tiver um destes daqui com problema, ele vai... Conforme eu vou clicando aqui em cima, ele vai me dando as informações no topo aqui do cabeçalho. Eu já tenho aqui os 5 arquivos marcados, então eu posso enviar. Coincidentemente, os 5, eu já tenho aqui os 5 pacientes marcados, então eu posso enviar essas 5 consultas. O arquivo ele aceita no máximo 5 procedimentos por arquivo. Posso mandar um? Posso mandar 2? Pode, mas no máximo 5. 5 procedimentos por arquivo. Não posso mais do que isso. Uma vez que eu já selecionei os 5 procedimentos, que é o máximo que cabe em um arquivo, eu venho aqui, gero o lote. Uma vez que gerou o lote, o foco já vem para cá para gerar arquivo XML do lote. Então vamos gerar o XML do lote. Ele fala que o arquivo foi gerado com sucesso, ele me dá essa mensagem, onde foi gerado e o número do lote, é o 3415, que também é o 3415 que está aqui. Ok? Ele irá abrir o WinZip para poder fazer a compactação desse arquivo XML. Vale ressaltar que a Horizon só aceita, não só a Horizon, mas também as outras operadoras, só aceitam arquivos gerados pelo WinZip. Não adianta tentar gerar pelo WinRAR, porque quando chegar lá na operadora de plano de saúde, ou quando chegar lá na Horizon, eles não vão aceitar o arquivo. O arquivo não será nem reconhecido. Gerou o arquivo, entro no site da Horizon, e aqui nós temos a opção Fature. Nós vamos orientar você como utilizar essa opção Fature, onde que você aponta o arquivo que você quer enviar e coisas desse tipo. Não se preocupe, você será orientado quanto a isso. Uma vez enviado o arquivo, já está feito o faturamento. Todos esses R$117 aqui, cada um deles foi enviado lá para o seu contas a receber. Você não precisa lançar. Você agora só precisa esperar que o Bradesco Saúde envie para você o demonstrativo de que pagou por esses
lotes, esses números de guias, para que você possa dar baixa lá no Contas a Receber. No SADD, o procedimento é o mesmo. Eu tenho um período, eu tenho um convênio, também só aceita de 5 em 5 procedimentos. Se eu tiver mais procedimentos para o mesmo paciente, esses procedimentos serão divididos em 2 arquivos, um arquivo com 5 e o outro arquivo com os demais procedimentos. Mas dificilmente passa de 5. Vamos ver aqui uma operadora de plano de saúde. Eu tenho aqui um médico. Estes são os procedimentos. E vale lembrar, só pode enviar de 5. Então eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Pronto, tenho 5 procedimentos já selecionados. Vamos dar uma conferida, ver se não falta nada. Tenho o valor do procedimento. Está tudo ok. Gero o lote. Gero o XML do lote. Ele me exibe essa mensagem com o número do lote. Ele também vai compactar usando o WinZip. Gerou o arquivo, ele fecha. E aí o procedimento será o mesmo. Entro no site da Horizon, vou na opção Fature e envio o arquivo. No caso do GHI, também é o mesmo procedimento. Eu tenho um período, eu tenho um plano de saúde, qual a operadora do plano de saúde, eu tenho um médico, e aqui eu teria as cirurgias que o médico realizou, quais são as guias de honorário individual que o estabelecimento de saúde emitiu para esse médico, para que ele possa ser remunerado pela cirurgia que ele realizou lá no hospital ou lá na clínica onde ele efetuou o procedimento. E esses arquivos, eles foram para onde? Onde eu pego eles para poder mandar para a Horizon? Aqui, dentro da pasta Vano, XML, eu tenho aqui os XMLs de consultas, o 3414, tenho aqui o 3415, tenho os XML de SADT, que são os de exames, os 6 que nós acabamos de enviar. Posso até abrir um XML aqui para a gente dar uma olhada. E aqui está o XML que o Vano gerou com os 5 procedimentos, os 5 exames que foram enviados para essa operadora de plano de saúde. Voltando ao Vano, nós temos agora a cereja do bolo, que é a agenda. Como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes, porque não é esse o foco do vídeo, mas farei aqui apenas uma demonstração para agendar uma consulta. Seleciono o médico, qual é o plano de saúde, posso localizar o paciente, vamos procurar, não tem ninguém, vou pegar alguém aqui mesmo, em particular aqui. Adão Luiz. Apelido Irma, não. Bradesco, Saúde. Ademir.
Eu cliquei aqui, ele não me deu mensagem nenhuma. Vamos supor que eu pegasse um paciente que não tivesse telefone. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que não tenha. Esse não tem telefone. Tá. Se eu clicar aqui, o sistema vai me alertar que falta um telefone. Eu preciso pôr no mínimo um celular. Por quê? Porque eu vou fazer uma confirmação de presença via WhatsApp para saber se um dia antes, para saber se esse paciente vai comparecer à consulta ou não. Nessa mensagem ele tem a opção de responder como confirmo, como remarcar ou como cancelar. Se ele confirmar, maravilha, você não tem que tomar atitude nenhuma. Se ele cancelar ou remarcar, aí é você que tem o seu procedimento interno de como você vai agir nesse caso. Cliquei aqui, agendar. Está agendado o paciente. Vamos supor que chegou no dia da consulta. Hoje é o dia da consulta. E o paciente apareceu para ser examinado, ser consultado. Clique em presente. Ele abre o site da Horizon. Vou entrar no acesso a usuários e virei aqui no autorize. Nós também vamos orientar você como proceder aqui dentro desse autorize para poder validar a carteirinha do paciente, para saber se está tudo certo com ele. Vamos aguardar que ele vai abrir agora o cadastro de pacientes para poder validar os dados desse paciente, ver se não está faltando nenhuma informação. Aqui, confirme todos os dados do cadastro de pacientes. Ele abre no paciente, eu vou clicar aqui, ver se está faltando alguma coisa, não falta nada. Está aqui o celular que eu cadastrei lá na hora que eu fiz o agendamento. Está tudo ok. Presente. Posso finalizar. Finalizar é o quê? É imprimir a guia. O paciente vai assinar essa guia. Aqui está a guia. Você imprime a guia. O paciente assina. E é só o paciente aguardar para ser enviado até a antessala do médico. E o médico lá na antessala vai chamar ele para dentro do consultório dele. Essa impressorinha aqui significa o quê? Que se ocorrer algum problema durante a impressão, enroscou o papel, não tinha papel, ou então acabou a tinta no meio, só imprimiu metade do formulário, ou acabou a energia, alguma coisa nesse sentido, você pode vir aqui e reimprimir essa guia e pedir para o paciente assinar novamente. Eu tenho 3 lugares na antessala. Aqui está falando que só tem um paciente lá na antessala. Então eu posso pegar esse paciente e já mandar direto para a antessala. Pronto. Mudou o status para a antessala. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto acontece o seguinte. Aqui em consultas, que é o que o médico tem acesso, se ele puxar a agenda dele, nós temos aqui os pacientes que estão aguardando o atendimento. Cadê Joana? Aqui, isso. Tem aqui a Alessandra. Eu tenho aqui o Odair, os dois esperando atendimento. Vamos supor que eu atender a Alessandra. Clico na Alessandra. Iniciar. Aqui tem todo o histórico dela, tudo que já foi feito, todos os atendimentos que já foram prestados. E eu tenho aqui a anamnese. Do que ela está reclamando? Ela está reclamando de dor de garganta. Opa, dor de garganta. Está reclamando de dor de garganta. Salva a anamnese. Vou solicitar exames. Vou solicitar esses 2 vídeos aqui. Salvar. E vou receitar
algum remédio para ela. Vamos ver aqui, vamos pegar qualquer coisa aqui, se Bloquetil, o que dê aqui. Vamos supor que é um analgésico, não sei o que é isso. Vem 20 comprimidos numa caixinha, 3 vezes ao dia. Incluo esse Doctil na receita, salvar e imprimir a receita. Aqui está a receita. É só imprimir a receita. Se precisar de atestado, o médico emite aqui o atestado. Para qual empresa eu vou emitir esse atestado? Vou emitir para a Varna Tecnologia. Se a Alessandra ela está acompanhando, se ela é um responsável, um acompanhante, ou melhor, se a Alessandra é um paciente e tem algum acompanhante com ela que precisa do atestado, então o atestado sairá não só em nome do paciente, mas também sairá em nome do acompanhante. Você vai colocar aqui o nome de quem está acompanhando ela. O número do documento veio para uma consulta médica, não está em condições de trabalho nesta data. Alguma observação, caso você queira colocar alguma observação no atestado médico, o código CID da doença e imprima o atestado. Imprimiu o atestado? O paciente assina, o médico assina, carimba e pronto. Fecha aqui e concluo o atendimento. O que isso reflete lá na agenda? Se eu vier aqui na agenda e procurar o médico, veja que a Alessandra apareceu aqui com 2 exames. Se eu clicar em qualquer outro ponto dessa linha, o Vano não me exibe nada. Se eu clicar no nome do paciente, se for exame, ele vai mostrar quais são os exames que o médico pediu. Como eu encaminho esse exame? Muito simples, muito fácil. Clicado no paciente, eu vim aqui encaminhar exame. Vou selecionar aqui quem fará o exame. E aqui no semanal, nós temos a doutora Maria Dantas, que vai poder atender quinta-feira, dia 24, às 9h20. Pode ser? Pode. Clica aqui, quinta-feira. Ele já vem para cá, às 9h20, é só agendar. Fecha essa janela, não é o caso. E a Alessandra já está aqui, agendada para o dia 24/8, às 9h20. Agora é só aguardar de 24/8 para que ela venha realizar o exame. Temos como fazer o agendamento do ocupacional. Ele dá esse aviso, caso seja mudança de função, primeiramente altere a função. Então eu tenho que agendar esse ocupacional aqui. Quem fará o exame? Para o ocupacional eu só tenho essa empresa. Seleciono quem é o paciente. Clico no horário em que ele será atendido. Faço o agendamento. Que tipo de exame ele vai fazer? Que tipo de exame será feito? É um periódico, uma mudança de função, um demissional? Vamos colocar um periódico, que é o mais comum. O número do protocolo, nesse caso é um número padrão, porque todos esses exames aqui são feitos dentro da clínica, então não há um número de protocolo externo. Caso haja exames que são feitos em outros estabelecimentos, exames laboratoriais, como exames de sangue, urina, e é necessário que tenha um número de protocolo do laboratório que realizou o exame. Aqui no caso, como é um exame periódico, é cuidado de audiometria e o exame médico, e todos são feitos dentro da sua clínica, você só coloca um número genérico aqui e tudo bem. A data em que o exame foi realizado, salvo, imprimo o ASO
Esse ASO impresso, a recepcionista leva até o consultório do médico, para que já esteja lá quando ele chamar esse paciente, ou então ele entrega para o próprio paciente entregar em mãos para o médico, para que o médico possa assinar o ASO, o paciente também possa assinar o ASO e o exame ocupacional está concluído. Vou mostrar apenas essas funções da agenda, mas nós temos mais. Nós temos como pegar exames externos, que são exames que vêm de outra origem, vêm de outro médico, vêm, por exemplo, de uma unidade desta clínica, que eu estou usando como exemplo, que tem uma unidade em Nova Odessa, pode ser um que tenha vindo de Sumaré, ou pode ser que veio de outro médico. Doutor fulano, que eu falei lá no início da apresentação. Você também tem que fazer o agendamento por aqui. O que mais? Agendar, encaminhar exame ocupacional. Aqui está tudo ok. Eu tenho a agenda do tecnólogo. A Alessandra, que nós acabamos de agendar. Eu tenho as cirurgias. É aqui que eu vou lançar as cirurgias que o médico fez no hospital, para que ele possa receber os seus honorários sobre essas cirurgias. E aqui eu tenho uma agenda semanal. Aqui é muito mais fácil você localizar horários disponíveis para consulta. Observe que aqui, os únicos horários que eu tenho disponível é quarta-feira. Os outros, não tem mais horários para cá. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais horários aqui embaixo. Não tenho. Aqui para segunda ainda tem alguns horários sobrando. Vamos ver para a próxima semana. Também está quase tudo cheio, só tem horário sobrando na sexta-feira. A próxima semana, aí já está mais tranquilo, já tem mais horários liberados. Exceto na quinta-feira, que na quinta-feira não haverá atendimento. É feriado. Voltando aqui ao médico. Como eu disse, tem a opção de agendar, desmarcar, remarcar. O encaixe, ele é automático. Se eu selecionar aqui, agendar uma consulta, pegar em particular aqui, por exemplo, em particular o que mais se usa de encaixe, clico no paciente ocupacional, que hora que o senhor pode vir ser atendido? Às 3 horas. Você vai agendar aqui às 3 horas, agendar. Ele vai criar um horário às 15 horas e 1 minuto para esse paciente, porque paciente particular não pode ficar esperando, paciente particular atende na hora. Pelo menos esse é o comportamento na maioria das clínicas. Ok, encerramos aqui a agenda. Não vou me aprofundar muito na agenda, porque a agenda é muita coisa. Tem que ter um vídeo só para a agenda. Esse controle gerencial que você está vendo aqui, nós temos lá no nosso canal da Vano no YouTube 2 vídeos explicando apenas sobre controle gerencial. Como gerir esse controle gerencial. Esse controle gerencial ele é responsável pelo controle financeiro. Você tem uma noção exata de como está o financeiro da sua empresa. Você tem aqui o balanço patrimonial e aqui você tem uma visão geral de como anda a situação financeira da sua clínica. Vale lembrar que nós vamos explicar para você o que vem a ser cada um desses itens, cada uma dessas contas, cada um desses valores. Você será orientado bem detalhadamente do que vem a ser isso daqui e como interpretar esses números. Bom, como eu disse, controle gerencial, nós já temos 2 vídeos lá no YouTube que você pode acessar e utilizar. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos para que você possa
também assistir a esses vídeos e saber o que é o controle gerencial, que é algo muito interessante, é algo muito bom. Ele controla até os centavinhos da sua empresa. Sendo assim, eu considero essa apresentação encerrada. Ela ficou mais longa do que eu esperava, mas o objetivo era esse, era dar uma noção geral de como funciona o Vano Clínica Médica. Agora você tem todas as informações necessárias para poder entrar em contato conosco, solicitar um agendamento, solicitar um contato. Nós vamos até a sua clínica, nós faremos uma visita, vamos te ajudar, vamos te auxiliar da melhor maneira possível para que você possa instalar o Vano Clínica Médica na sua clínica. Lembrando que tudo o que você pedir que não esteja dentro desta apresentação aqui, nós da Vano, nós consideramos como melhoria. E se é melhoria também para a Vano. Então você não paga nada a mais por isso. Vai estar tudo embutido dentro da sua mensalidade. Tudo que você pedir a mais, eu preciso de uma coluninha a mais no relatório, eu preciso de uma configuração de segurança a mais em tal cadastro. Não tem problema, nós faremos para você, você não pagará um centavo a mais por este serviço. É tudo embutido dentro da mensalidade. Outro ponto importante também, que eu não me lembro se eu mencionei, é que aqui nós não temos suporte. Aqui quando você liga, você fala diretamente com um dos desenvolvedores, você fala diretamente com um dos programadores, ou então você já fala diretamente com o responsável pelo desenvolvimento. Aqui não temos suporte, aqui não tem aquela história de você pedir alguma coisa para o suporte deixa você na linha, ou pior, fala que vai retornar depois, e esse suporte vai falar com um desenvolvedor, esse desenvolvedor vai falar com o gerente de desenvolvimento, que depois vai fazer todo o caminho de volta para que esse suporte possa retornar, possa te dar uma posição. Isso quando ele retorna para te dar uma posição a respeito do que você pediu. Aqui não. Aqui, com a Vano Tecnologia, você fala diretamente com o programador, você fala diretamente com quem está desenvolvendo o sistema para você. E você já tem uma resposta na hora, se pode ou não ser feito, quando será entregue. Você nunca vai sair de uma ligação da Vano sem uma data e sem uma resposta. Você sempre terá uma data de quando o que você pediu será entregue, tá? E se é possível fazer. Em 99,9% das vezes é possível ser feito. Isso a nossa experiência diz. Ok? Então aqui você nunca vai ficar sem resposta. Você ligou, você vai ter uma resposta e você vai ter um prazo. Quanto aos demais, eu acredito que está tudo ok. Me desculpem pela demora da apresentação, mas o objetivo eu acredito que foi cumprido, que é dar uma visão geral. Espero que tenham gostado do vídeo. Nas descrições do vídeo eu vou deixar todas as informações necessárias para que você entre em contato conosco, todas as informações necessárias para poder acessar o controle gerencial, os vídeos do controle gerencial. E até o próximo vídeo.